Olá, estamos aqui novamente com aqueles bate-papos super gostosos com espíritas progressistas do Brasil. É sempre uma alegria. E hoje eu estou aqui com a querida Carla Guerra, de Santos, São Paulo. Bem-vinda, Carla. Esse nosso ambiente aqui é pequenininho, mas é aconchegante. Eu sempre brinco. Meu canal é pequenininho, mas é limpinho e é gostoso. Tá certo. Bem-vinda, bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, o convite. Fiquei super lisonjeada, né? Que bom. E assim, de estar podendo falar e estar conversar, assim, o quanto que a internet propiciou isso para a gente, bonito, né? Que a gente né? conseguisse, não é? E conhecer e encontrar pessoas. A gente já tinha internet e acabava não usando desse formato, né? Mas eu agradeço. Né, assim, até para quem me conhece, eu sou Carla Guerra, tenho 56 anos, moro aqui em Santos, São Paulo, né? Eu sou bióloga sanitarista, né? Sou funcionária pública há 27 anos, eu trabalho atualmente, já trabalhei em controle de vetor, né, que aqui na Baixada teve muito dengue, na época já trabalhei com zoonoses, com os animais e tal, e atualmente eu respondo todo pela parte de mortalidade infantil e materna e a parte de Covid, a parte de estatística. Eu trabalho num setor que chama Cincinasc, que é a parte de óbito e nascimento, entendeu? As estatísticas vitais do município. Nossa, não de Santos, de uma cidade ao lado. Sim, nessa época do Covid, tu deve ter enfrentado durezas, né? Sim, porque apesar da gente não com a pessoa em si, Sim, mas toda a estatística, todo quadro, toda a né? né? E todos os assim, porque os óbitos teve dias de a gente digitar, porque toda a parte de papel, né, de formulário sai do meu setor. Então, assim, os hospitais pegam tanto a declaração de nascido vivo, as maternidades, como as declarações de óbito. Na época do Covid, teve um dia que só eu digitei 20 óbitos por Covid, né? Então, era uma coisa, e toda a parte de estatística, porque assim, você via todo mundo e gente conhecida e amigos, não foi fácil. Lidar com isso não é fácil, não. Não é? Ainda bem que agora tu tá assim com uma visão, né, um pouco mais espiritual também. Isso para a tua profissão, eu acho que te ajuda bastante a te fortalecer um pouco, né? Com certeza, né? A gente tendo uma visão um pouco mais até para as outras pessoas, porque às vezes alguns vinham, ai, Carla, você que tem um olhar, né? Engraçado, que dizer assim, isso, você que é espírita, você não quer, porque às vezes é difícil, né? Mas é difícil para todo mundo, fácil não foi, né? Mas a gente tenta olhar com, né, um pouco mais de esperança, porque a gente sabe que é só uma passagem, né? Querida, a primeira pergunta que eu sempre faço, que eu adoro ouvir as histórias são lindas. Conta para mim como é que o espiritismo apareceu na tua vida. Pode contar com detalhes. O meu Zoomzinho, ele é gratuito, então ele dá para gente uns 40 minutos. 40 minutos dá para a gente falar bastante. Opa, com certeza. Então, eu cresci meus pais eram católicos, né, assim, praticantes mesmo, de participar de igreja. Eu estudei num colégio aqui em Santos, Marista, que é católico, né, e a minha mãe tinha, assim, família. Eu sou descendente, meus avós eram espanhóis, né? Então, assim, todos bem católicos, participando. E eu tinha uma parte do meu pai, uns tios que eram espíritas. Mas, assim, porque assim, meus pais são falecidos, faleceram, hoje estariam com uns 90 anos, mais ou menos, né? E desde aquela época era engraçado, a gente não participava com eles a coisa do espiritismo nem nada, mas era uma aceitação, porque a gente sabe que lá atrás espírito era assim uma coisa que não era vista com bons olhos, né? Mas assim, meus pais, principalmente minha mãe, né, que aqui a gente sempre foi mais matriarca, até a família, era sempre bem tranquila, né? E a gente tinha convivência tranquilamente. Então, eu vou dizer que assim, até 2012, né? Eu vou até explicar o porquê, mas até 2012 eu não sabia o que era espiritismo, mas se você perguntar, ia ou ia com alguma amiga, não, nunca fui, né? Assim,
eu me considerava uma católica não praticante, né? Porque eu também já não estava indo tanto, e a minha mãe sempre foi, sempre, meus pais. Em 2010, minha mãe faleceu, né? Hoje eu frequento um centro, até para as pessoas entenderem, aqui em Santos, que é o SEAC, que é o Centro Espírita Allan Kardec, tá? Eu tinha essa minha tia, que eles eram espíritas, e eles sempre foram, desde sempre, desse centro, né? Esse centro já tem 75 anos, quase 80 anos. Eles eram também já falecidos, tal. E eu tinha a minha tia Nilce, né, que era participativa e tal, ela era uma médium ostensiva, desde novinha, no SEAC, né? Irmã da tua mãe. Irmã da tua mãe. Não, era da parte do meu pai, porque foi assim, eu tinha uma irmã, a irmã do meu pai foi casada, logo teve 4 filhos e morreu. Aí esse meu tio casou com essa tia Nilce, sim, né? Sim. E é engraçado que mesmo assim, porque na época a família, nossa, não sei o quê, minha mãe era a melhor amiga da minha mãe, elas eram muito amigas, mesmo minha tia era espírita e tal. Sim. E fomos sim, então. Em 2010, minha mãe falece, em 2012 eles faziam, que eu nem, né, você sabia, eles faziam um evangelho no lar, na casa dessa minha tia e tal, que já era senhorinha, já estava com seus 80 anos e tal, e continuava, ela se mediunizava sempre e tal. Eu nem sabia. Um dia meu primo falou assim, eu preciso conversar com você e tal. Falei, vem aí, né? Ele veio em casa, ele veio com um bilhetinho e ele falou, olha, não foi psicografado, mas nesse evangelho a minha mãe deu notícias. Minha mãe, que era uma católica, olha, super fervorosa, né? Aí eu falei assim, eu quero ir no evangelho, né? Eu quero participar. Aí meu primo falou assim, Carla, não é assim. Não é que ela vai agora, né? Assim, só porque você vai lá. Eu falei, não, mas posso ir? Posso. Né? E essa minha tia era super querida, assim. E foi também bom, porque assim, a vida é meio louca. Mesmo antes de pandemia, eu via minha tia de vez em quando, e era uma tia muito querida. E aí, de uma certa forma, toda quinta eu comecei a encontrar com ela nesse Evangelho no Lar. E várias vezes, não sei o que, nós ficamos quase 3 anos. Assim, primeiro começamos a minha mãe chegou a vir de novo, cheguei a conversar com a minha mãe. Ai, que lindo, guria! Nossa senhora, porque é o que eu falo, que eu fiz a situação inversa, né? Normalmente as pessoas vão estudar tal. Tu começou pelo fim, né? Pelo fim. E com minha tia, que eu considerava, que eu, sabe, adorava, e eu confiava, né? Sabe assim? E aí, o que acontece? Eu falei para minha prima, mas eu queria uma coisa assim, sabe, ver alguma coisa assim de desobsessão. Minha prima, não é assim, vai estudar. Aí foi que eu fui fazer lá no SEAC. Sim. Lá eles, normalmente, a gente chama um curso básico, tá? Isso 2012, quase 13. Eu fui fazer o curso básico, depois eu fiz o curso lá básico, e depois você faz o SEM, que é o curso de estudos mediúnicos. E aí fiz mais, fui indo e tal, isso 13, 14. Aí estava gostando, adorando, comecei a participar e tal. A nível de serviço, eu fui convidada, ia com a minha tia lá, continuava indo lá de quinta-feira na casa dela e tudo mais. E era engraçado que nas aulas, mesmo nas teorias, nas práticas, assim, às vezes as pessoas, mas será? Mas a coisa da comunicação. Lógico, mas o que você... Né? E tinha gente que até já frequentava um pouco mais, mas acho que não tinha tido essa oportunidade, porque eu acho que eu fui felizada, né, de ter acontecido isso. E aí apareceu umas oportunidades a nível de serviço para eu... normalmente, eu sou funcionária pública, né? Então, sempre o Ministério da Saúde faz alguns acordos com os municípios para fazer a expertise e tudo mais. Então, eu fui fazer uma pós-graduação, que aí não tinha nada a ver. E depois eu fui convidada para dar aula pelo Sírio-Libanês. Aí, aqui em Santos mesmo, que eles trazem um curso para cá e tal. Só que aí eu me afastei do centro. Sim, por causa da história toda de aula. Tudo, era noite, porque acho assim, eu consigo assim, se eu vou, eu participo e fico. Não tem como. Não estava dando, né? Eu ia ter que pegar uma turma de especializandos e tal.
E aí eu acabei me afastando e depois, porque eu também, na verdade, eu queria fazer uma viagem para fora do Brasil e tal. Sim, E aí sim. eu fiz uma viagem e tal. Aí em 2019, como eu falei, eu estudei no Santista e eu estudei a vida inteira lá. Então eu tenho amigos desde 5 anos de idade que a gente estudou a vida inteira e a gente é amigo todo mundo agora. É um grupo grande. Em 2019 a gente começou, 2018 mais ou menos, a gente saía toda sexta-feira e começava a filosofar, sabe aquelas coisas assim? E, Sim, pessoal, era bom a gente sempre, só que em mesa de bar, sabe aquelas coisas? sim, E uma muita coisa delícia. acabava. Mas eu falei, mas era legal a gente fazer um dia à parte, sem bebida, para conversar mesmo, né? Porque não. E a gente montou um quarta falante, Ah, um que era um grupo de grupo filosofia. menor, Ah, que é, delícia. e aí começou assim tal. E aí foi na época A tua que. tia vivia ainda ou já tinha desencarnado? Não, vivi ainda. Vivia ainda. Né? Minha tia faleceu há um ano, fez um ano que ela Oh, faleceu. bem, viveu É, bastante, né? Só que assim, os 2 últimos anos, ela já estava um Alzheimer bem avançado, Hum, ela já não medicinava, é, e até isso era uma coisa que na época, porque, imagine, ela era bem ostensiva, ela com todo o controle de muitos sim. anos, né, e tal. Mas o quanto que você vê que quando a cabeça vai, como todo o processo É é, triste, é muito triste. e Degrada, né? aí, A pessoa não degrada. é? E ao mesmo tempo, assim, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Porque você fala assim, ela era tão aberta, mas assim, até os amigos espirituais acabavam dando uma acolhida e não deixando ela Com mediunizar, certeza, eles estavam né? protegendo ela. Sim, Isso, sim. Aí o que acontece? Teve aquele filme de Kardec e nós fomos esse grupo de Ah, amigos que não tinham estudado nada, não sabiam nada de espiritismo, sabe, sim. nada, nada. Que nem. Aí eu falei, não, legal. Eu falei, vamos chamar. Eu falei, que legal, mas a gente precisava conversar com alguém. Eu falei, se você quiser, eu chamo a Regina, que é do CA, que é uma das coordenadoras, tá? Agora ela tá. Mas ela também é do grupo, né? Aham. E aí nós fomos para um bate-papo. Aí o pessoal se animou, fomos fazer os. Porque você pode fazer várias vezes o básico, sei lá, é bem tranquilo. Sim, Aí nós sim. fomos fazer o básico, todo mundo, esse grupo. Nossa, que bacana, guria. Todos É, eles. levei uma turma. Eles falam que eu levo de bando, porque eu convivo. Eu Encheu tenho uma uma coisa, Kombi. Que falavam que era um legal. grupo de santos. Não, porque assim, eu não sei se eu sou muito entusiasmada, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que acreditar naquilo. Se eu acredito, eu falo, vamos lá, vamos, a Claro, que gente coisa vai bem lá, e aí boa. eu convenço as pessoas a irem aí, sabe assim? Porque, né, a gente, poxa, vai ver, pelo menos olhar lá, né? Você não confia, Claro. mas aí foram, né? E eles fizeram o básico. Quando ia começar o 100, foi quando começou a pandemia. Ah, Aí sim. fizeram o virtual, né? Uhum. Eu digo que teve o lado bom, não a pandemia não, mas assim, a coisa de a gente estar recluso e tal, porque o virtual eu acho que foi fantástico, É, né? ele não deixou que os laços morressem, né? Ele deixou, Para quem ele, não para quem se permitiu que ele não morresse, né? Tem sim, gente que fala, foi péssimo, eu me sentia. é, Eu não, para qualquer assunto, não só para o espiritismo, assim, eu fui aqui, mas tudo bem, eu sei que minha mãe era um pouco assim, sabe, de agrupar as pessoas. Eu fazia live com família, sabe aquela prima que nunca mais sim, chamava, sabe aquelas coisas, pegava o claro, povo. sair Aí da no final, toca, né? Uhum. aí depois chegava uma hora que só podia, que às vezes não fazia nem pelo Zoom, fazia pelo WhatsApp mesmo, aí podia 5, depois 8. Olha, me põe na lista da próxima reunião, porque aí começou a ter uma farra, né, da família e tal. E nisso, o SEAC, assim, eu me identifico muito com o SEAC, porque assim, eles são muito livres, né? Ah, são Assim, maravilhosos, né? é. Aí assim, tem Livre o Arthur pensadores mesmo. tem o Arthur Quioro, né? Que eu já, assim, e tem uma história, assim, por trás da coisa, porque assim, a mãe do Arthur, né? A Cirleia, que é uma senhorinha, tá? Imagine, quando ela era solteira e minha mãe era solteira, elas trabalharam juntos aqui na Casa Ah, da olha, Esperança. Então tem todo, e eles estudaram também no Santista. Então assim, sabe, quando cruzou um momento, uhum. quando eu comecei em São Vicente, ele era secretário de saúde,
né? Eu aprendi muito, era na época do pessoal, porque ele na época a gestão era PT, né? Assim, eu falei, eu aprendi saúde pública com eles, daqueles Sim, antigos, né? Aqueles sanitaristas, né? Raiz e tal, como maravilhoso. era, né? Era maravilhoso. Você fazia aquelas conferências de saúde com 300, 400 pessoas, e São Coisa Vicente é uma linda. cidade muito simples, né? Assim, apesar de ser uma ilha junto com Santos, né? Que é a ilha de São Vicente, mas é uma cidade muito. Aqui pelo Porto, ele já é uma outra cabeça. Até as pessoas mais simples. Lá é um pessoal bem, bem, bem simples. Mas assim, você vê as conferências com eles com o instituto lá para falar e brigar pelos seus direitos, era Ai, que bonito. maravilhoso, né? Então assim, acabou encontrando com eles, né? E o SEAC trouxe muita coisa nesse período virtual, né? Que quem quis aproveitar, né? Teve o curso do Leon Denis, teve as palestras. Para você ter uma ideia, meu irmão andava numa fase não muito. Ele mora em São Paulo. E eu convidei ele para fazer. Ele fala, Carla, o SEAC, e ele não pode vir pessoalmente, né? Porque mora em São Paulo, fica mais difícil e tal. Ele faz pela internet daí. Ele fez tudo pela internet. Ele falou assim: a minha vida mudou, porque Ai, eu que estava meio bonito. deprimido, sabe aquela coisa de Carla, não. tu me manda pelo WhatsApp o link do SEAC, o link de vocês do canal do YouTube, que eu vou deixar fixado nos comentários desse vídeo para as pessoas poderem visitar lá Sim, e porque olharem as tem todas palestras. as palestras, que as palestras foram Tá todas tudo lá. gravadas, tudo. E assim, e teve muita atividade. Então, na época que a gente não podia sair, eu brincava que tinha 3, 4, 5 dias que eu estava no SEAC, no virtual, mas nós fizemos festa, nós fizemos várias coisas nesse período, né? E aí eu fui cada vez entrando mais. Entrando mais, assim, já estava dentro. Eu acho que assim, um pouco, assim, só fazendo um recorte, eu acho que assim, eu sempre acreditei, né, antes de SEAC mesmo, tá? Por isso que eu acho que me identifiquei, deu uma piscadinha, né? Deu. Ih, tá feio o negócio, cara. Fala, Eu sempre continua. me identifiquei essa coisa assim, eu acho para mim que assim, quando a gente conseguiu estudar, a gente tem por obrigação ajudar o outro, eu acho, Sim, né? eu Assim, acho também. Eu não cobro da outra pessoa, eu acho que assim, eu sempre, assim, eu já fui 3 anos, eu fui numa pastoral do menor, eu fui voluntária, eu ia para São Paulo, né, eu tinha 20 anos, assim, eu me lembro que meus amigos tiravam sarro e falavam assim, você vai ser bandeirante, você vai salvar o mundo, sabe aquelas coisas assim? Sim. Mas, na verdade, Tá a na gente... pessoa, né? Não adianta. Nasce com Não, e isso já, com assim, essa vontade. e é que eu falo, na verdade, a gente se salva, não é que salvar o outro, né? A gente se salva porque a gente vê que a gente não tem o que reclamar, não tem o que reclamar, né? Porque, assim, tem tanta gente numa situação tão complicada e sorrindo verdade. e brigando, né? E aí foi indo, assim, essa coisa aí, o SEAC me identificou bastante, porque, assim, o pessoal, você pode falar de qualquer assunto, você pode vir com qualquer, eles têm escuta, eles têm fala, e aí você começa a se empoderar, e começou, aí foi construído esse grupo das meninas internacionais, né, que eu também entrei. Sim, o grupo das mulheres espíritas, Mulheres. tão lindo esse grupo, né? Não é? E Meu aí, Deus. assim, e o pessoal fala, assim, porque, assim, mesmo lá no SEAC, assim, por isso que eu digo, assim, eu sou novata, eu fiz a minha primeira palestra em março, agora que eu fui convidada do Ai, que CEP, linda! eu falei Maravilha! sobre mulher, espiritismo e sociedade, né? Ai, que É aquela bonito! coisa, depois até passo o link, foi muito legal, assim, Sim, acho que tem ela tá aquela no coisa canal que lá do YouTube, não tá? A palestra? Isso. Deixa o isso, link para a tá. gente poder te procurar lá. Tá bom, não, com certeza, porque assim, é aquela coisa que você pode falar do que você quiser ali, assim, né? Lógico, um bom senso, mas assim, o quê? Claro, sim. Eu pus o Não link da existe quebrada, eu dogma, pus da né? Suzane. Não, né? Você poder falar, você assim, falar assim mesmo quando foi das meninas, eu tenho um casal de amigas trans, né? Que levei as meninas para lá para falar, que também foi maravilhoso. E é isso, a gente acho que tem que estar cada vez mais entender que todo mundo é igual, né? Todo Sim. mundo
tem que se ajudar e... Mas toda a vida. Não é? Quando a gente entende um pouco mais da espiritualidade, a gente consegue entender um pouco melhor a nossa vida, né? A vida que nos cerca. É muito bonito isso. Né? E assim, que não tem... Eu tive agora... E as pessoas percebem, seja no espiritismo ou mesmo na sua vida, né? O que eu falo, tem gente, mas você é isso porque você é espírita. Não, né? Eu ainda até brinco, eu sou uma católica não praticante que estou estudando espiritismo. Às vezes eu falo espiritismo, porque as pessoas fazem uma mistureba, né? E assim, e para mim, eu acho que foi um pouco mais fácil, né? Agora eu estou fazendo o curso do Luiz Signati, né? Com o pessoal que o Luiz é maravilhoso. Isso, e assim, que ele dá uma rasteira na gente, e ele pega tudo que você imaginava, só que assim, para desconstruir algumas coisas que é engraçado que para mim é até mais tranquilo, porque acho que eu não cresci com essa coisa engessada, o espiritismo é isso, né? Sim. Eu fui crescendo, acho que assim, é o que eu digo, na vida, a gente é uma somatória de coisas, né? Eu já participei de uma escola esotérica ecológica, que a gente tentava melhorar o nosso eu interior. Quanto mais a gente melhorar, né, mais a gente está aberto para o outro, né? Assim, para estar fazendo, para estar, lógico, ajudando e a gente se ajudar, né? Quando eu ajudo o outro, e cada dia, é que eu falo, a gente tem que estar aberto a ver o que... Às vezes a gente está reclamando de uma coisa, se a gente abrir o olho, alguma coisa acontece para te mostrar, você fala, você está reclamando de quê, né? Você está reclamando de quê? Com certeza. Tem momentos que é muito importante a gente dar uma parada, a gente olhar em volta e a gente se reorganizar, sabe? Não é? Reorganizar o olhar, né? Para a volta toda. É importante, sim. E assim, já que a gente tem direito à fala, né? É o que eu sempre penso, eu não preciso mudar o mundo. Tem gente que acha assim, se eu não mudar sabe, ninguém vai me escutar, eu como Carla aqui de Santos. Mas se assim, conversar com um, conversar com outro, Claro, falar com outro no seu serviço, não é verdade? É de pequenas atitudes que a gente vai mudando. Se uma pessoa que está te assistindo na palestra sai dali tocada, a tua tarefa ali naquela palestra foi muito bem cumprida. Não é? Que nem quando eu fui, a gente está num processo de abrir o SEAC novamente, está abrindo, já está aberto, né? Mas vai pouca gente, era uma casa que estava cheia antes, tal. Quando foi no meu dia, eu falava assim para os amigos, se tu não for, acabou a amizade. E foram, sabe assim, e lotou. As meninas ainda falaram assim, nossa, Carla, nós ficamos até emocionada, porque tinha muita gente. Mas assim, e as pessoas, caramba, porque às vezes a pessoa não tem noção do que é, né? Não que é. Assim, porque até a gente, porque assim, um exemplo, na hora que eu comecei a falar do que eu falo do SEAC, né? Porque eu conheço o SEAC, mas assim, o que é um espiritismo laico livre pensador? Não sabe. Né? Assim, outro dia, uma vez logo, eu falei, vocês lá são privilegiados, viu? Isso não é a regra no movimento espírita brasileiro, não é a regra, infelizmente. E ao mesmo tempo, assim, agora, né, que assim, ainda sou calorinha, mas assim, que ao mesmo tempo isso a gente é visto como a ovelha negra, sabe? Sim, pelos conservadores. Sim. Porque assim, logo assim, quando eu comecei, estou toda empolgada, e tem uma menina que trabalha comigo, e a menina é gente boa, ela é uma fiscal sanitária e tal, eu comecei a falar, ela assim, mas qual o seu guia? Qual o seu não sei o quê? Ela começou, eu falei, mas não estou entendendo, eu não sou... Sabe assim, era uma coisa, não pode ser assim. Você tem que passar por um processo e a fulana vai te avaliar para saber se você pode. Eu falei, não, lá não tem nada disso. Ninguém avalia ninguém. A gente vai crescendo no processo. Não, mas você não passa por uma prova, sabe? Para saber se você é médio. Não, mas você não faz tal coisa que não sei o quê. Você não toma aguinha, dá 3 voltas na cadeira. Falei, não, lá não tem aquelas coisas, tem tal coisa. Eu falei, não. Tem casas que são muito carregadas de misticismos e vão agregando coisas assim, quando tu vê, meu Deus do céu, é incrível. Não é? Tá naquela coisa, mas e lá também eles perceberam, algumas pessoas ainda, porque é uma casa antiga, né, por mais laico pensador, mas estava lá, quando se abriu nessa coisa no virtual, que ampliou, né, você traz gente
todo e Sim. escuta tudo e tal. Nem todo mundo gostou muito, sabe? Assim, não dos que estão participando, né? Alguns, Sim. porque as Tem os pessoas estavam acostumadas. conservadores, né, que estão lá Até rígidos, mesmo, porque tem assim, eu medo, escutava, né? eu Medo da escutava mudança. A Carla tudo bem, mas na hora que eu escutei a Suzana vindo de fora, falando no SEAC, mesmo que virtual, opa, né, não sei e tal, né? Sim, Mas é bem interessante, eu é acho que muito assim, legal. é um momento que a gente pode falar, a gente é, escuta, é que eu brinquei até quando começou o grupo, né, internacional das meninas lá, que eu me sentia uma minhoca, né? Porque assim, as pessoas falavam cada coisa assim que você não tem nem ideia, né? Assim, sabe, as meninas, as índias que não sei o quê, fulana, apesar que tem índio lá onde eu trabalho, em São Vicente, tem uma tribo e tal, mas algumas atividades, como a gente também conta algumas coisas que a gente faz, não só no espiritismo, Claro, mas a nível de, que você fala assim, nossa, mas você fala assim, como eu tenho que aprender. Isso eu acho é, fabuloso. Você está num lugar que você fala assim, caramba, eu sei pra é. caramba, mas eu ainda preciso aprender muito. Isso é muito. O bonito é que ali muitas mulheres são militantes de várias causas. Então, tu pode conhecer, só pelo que elas falam, tu conhece um pouco de cada luta que existe Não nesse é? nosso país e no mundo, né? Porque ali Não é? tem Quer dizer, tem as cada mulheres. coisa que você fala e Muito você lindo. tá. Nossa, foi bem interessante. Assim. E quanto ao mesmo tempo, não é fácil, né, montar, porque às vezes você fala, poxa, mas você vai montar aí, porque montar um grupo não é fácil, né? Assim, a democracia Não, é não é difícil. fácil, Ainda né? mais com muitas cabeças muito pensantes, né? É Não difícil, é? porque são cabeças muito fortes. Isso, Não é para fácil. você falar, e às vezes assim que nem, tira do grupo e põe no grupo e vai falar, e tem algumas que você vai falar, eu falei, mas olha, e postam algumas coisas maravilhosas que eu Não, é tenho incrível. divulgado, Nossa, eu tiro um dia por semana para dar uma olhada geral naquele grupo, assim, eu aprendo muito ali é, com as coisas que são colocadas, sabe? É muito lindo, uma experiência, assim, incrível. é, Nós estamos e, falando de um grupo do WhatsApp, para isso, que as pessoas entendam. É isso, um grupo no WhatsApp onde estão as mulheres progressistas, espíritas, e começou até com um grupo internacional, né? Tinha mulheres da Venezuela, Argentina, Espanha, vários países mas, de então, são língua 9 países, espanhola. ainda tá, só que eles Elas estão, só que resolveram. agora o grupo delas ficou separado, né? Isso, porque Por diz que causa acho da que elas não língua e tudo. entendiam e É. tal, separou, mas aí as lives acaba sendo todo Sim, mundo junto, né? continuamos juntas nas lives, é. Você Que conseguiu assistir? Você já chegou a assistir? Sim, eu assisti 5 lives, eu assisti. A última É, que eu não consegui. A é. última que foi com aquela Que era colega a da segunda parte, eu Venezuela. também. É, Que eram as duas, eu também não estava com a internet não muito ruim, pude. não consegui assistir. Eu Mas tinha é já bem um outro interessante. compromisso. Mas eu É tenho bem. assisti, eu participei das outras 5 e eu até estou Uhum. republicando no meu canal também, porque as pessoas do meu canal, para terem acesso, né, a esse Sim. trabalho que é muito Ai, lindo, é sensacional, como é. divulgação. E como é que foi, Fala. então, que tu entrou em contato? Como é que foi que aconteceu esse teu encontro com esse movimento de espíritas progressistas? Tá. Foi mais ou menos Então, nesse isso embalo, né? porque aí eu fui vindo, né? Assim, o grupo SEAC feminino é muito forte atualmente, né? Assim, eu vejo A que Sandra tá também com vocês no SEAC? Ai, que legal! Eu já falei então, com porque quase assim, todas, eu acho. então, porque eu acho que o SEAC, eu achei bem interessante, assim, porque acho que já teve uma fase que os meninos eram muito fortes e as Sim, meninas estavam juntos, porque assim, tinha o Arthur, tinha o Alexandre, vários deles estavam lá, acho que, né, o Mauro, eram todos de lá de Santos, né, o Reinaldo, e aí eram fortes e tinha a Meve e tal. E agora, já de um tempo para cá, porque lá, assim, mulherada tomou para nós, conta. tomou conta. Não, que nem eles falam, porque eu sei, assim, quando a gente está em grupos, que nem teve essa semana, nós tivemos um fórum aqui, Livre Pensar, né? Teve 2 encontros com casos aqui, também livres pensadores aqui de Santos e tal.
E uma das coisas que eles falam, que porque as casas, normalmente, os meninos que... E lá, desde que eu entrei, porque assim, quando eu comecei, era a Roseli, que é a esposa do Arthur, que era presidente, aí depois a Regina virou presidente, depois agora é a Márcia presidente, voltou a ser a Márcia. Então, assim, o Sim, forte lá hoje é são a as mulherada. meninas, né? Uhum. Então, assim, aí quando eu comecei a fazer, então elas estavam encabeçando, porque é a Sandra Lia, que é a irmã do Arthur, a Uhum. Sandra Regis, tem a Rita, tem a Regina, tem a Márcia, tem a Cirleia, Sim, tem uma... Outro dia, nesse do Progressista, a gente tinha, que participou do grupo, do SEAC, nós estávamos em 10 mulheres, sim. né? Eu Então, diria assim, que de centros espíritas vocês ali são a maioria mesmo, porque o sim, resto sim, a é mulherada meio... tá avulsa. e acaba fortalecendo, porque, assim, quem faz a parte de logística, de informática e tal, é o pessoal do SEAC, né? E aí eles já estão participando da CEPA Internacional, né? Então, assim, Sim. acaba fortalecendo. Eu tenho a Alcione, não sei se você já conversou com Sim, ela, já conversei com a já. Alcione também, Então, semana a Alcione, que retrasada. apesar que é de São Paulo, mas ela está sempre lá, fez os cursos com a Sim, uma gente, querida, acaba... né? Ela é ótima, né? E aí, nisso, eu comecei a estar participando, né? Assim, tipo, de estar, sabe, se me sentir em casa, né? Sim. E até dividir. Tá? Agora também talvez eles vão começar, acho que uma pesquisa de investigação. Tal. A Sabe Regina aquele também me livro convidou. do Quioro, aquele Mecanismos da Mediunidade, Sim. sobre o processo da comunicação mediúnica? Eu fiz vários vídeos aqui no meu canal falando daquele livro. Assim, vídeos de 10 Sim. minutos para Uhum. poder passar aquele conhecimento todo, né, para as pessoas. Que maravilha de trabalho aquele. Meu Deus, que coisa Não linda. é? Meu Então, Deus. numa das primeiras, acho que segunda vez que eu fiz o 100, né? Da parte do material, é porque como está muito lá dentro com a gente, isso Claro, é nosso vocês material de... estudaram aquele livro, Isso, eu lógico. tenho livro e tal, mas é um pessoal, mesmo o material que não sei se você já tem divulgado aí, da CEPA Internacional, os 6 livros, que é em Não, e-book, não, eu ainda não? não tive contato com essa leitura, Carla, mas vou Então, chegar lá ainda, com certeza. não, eu vou te mandar depois, mesmo por WhatsApp, Ai, mano. tem os livros, mas você pode, pela CEPA, divulgar que as pessoas podem entrar, porque Me manda sim, são me manda que 6 eu coloco. e-books. E assim, é tudo do Medran, do João Medran, já Aspúria, falei com ele, já falei com é, o Salomão também, já o falei. Salomão, entendeu? Agora Tenho a gente também vai vontade de estar. falar com o Arthur Quioro, falar sobre o livro. Tu Sim, acha que ele é acessível? Tu acha que ele aceitaria? completamente. Porque Ele parece é que é um bom. querido, né? Parece que é um querido. É. É assim, é só agendar a data, porque às vezes pode estar meio complicadinho, mas Sim, se eu fosse você, tanto ele, vou mas tem tentar. A Não, esposa né? Ele é dele acessível. também, vou tentar. Tem muita gente na É, lista. a esposa, ela não tem participado agora. Não Ah, sei se tá. você está confundindo. Mas tem essa. Não, mas ela também já foi Eu, presidente. Ela, às vezes ela eu confundo com a irmã dele. Às a vezes eu Sandra confundo. Lia, que é a A psiquiatra, Sandra. é irmã, é irmã. Uhum. Mas a Roseli tem toda uma vivência. É que ela vem num processo do ano passado, tipo, teve um irmão com câncer, ela está com um Sim, ela está um pouco sobrinho, quer afastada, dizer, se ela está recolheu. afastada, mas ela Uhum. tem toda uma bagagem mesmo, assim, Sim, porque ela é Regis, né, da turma do pessoal que desde a fundação, do pai e tudo mais, tal, mas sim, do Jaci ela Regis, né? isso, É. quer dizer, então o pessoal é um pessoal Sim, porreta, né? lutador. Não é? Pessoal lutador. Que bacana. Olha, eu fico pensando como é que eu fiquei tanto tempo sem ter acesso a essas pessoas. Porque a cepa sempre foi boicotada, na verdade, sabe? Ah, tá. E Uhum. aqui no Rio Grande do Sul sempre foi, tu vê com o Salomão e com o Milton Medran, aqui em Porto Alegre, que é uma cidade vizinha à minha cidade, e Sim. eles sempre, a organização da CEPA sempre foi boicotada nas casas aqui. Então a gente nunca tinha contato assim de poder saber o que estava acontecendo. E justamente agora com essa coisa do Zoom é que É que parece que se te ampliou, libertou né? tudo. Que lindo isso, E né? graças a Deus, né? Não, Bonito. com certeza, porque aí a gente pode
estar falando para todo mundo, ter acesso a tudo, né? Indicar o link de um canal para o outro, assistir coisas. Sim. É que eu Porque falo. compartilhar conhecimento, olha, é uma coisa muito linda, viu? Muito linda. Porque, assim, é o que eu falo, né? Nessa época de pandemia e pós-pandemia agora, informação tem milhares. Você tem que aprender o que você quer ver, né? Exato. Assim, Saber assim, filtrar. não é? Assim, você quer ver o canal, tem já, fica o dia inteiro no YouTube, vendo o quê? Só porcaria não adianta nada, né? Ou nada, que eu falo, pessoal, eu na época, eu moro sozinha. Ai, mas não é ruim, na época da pandemia não foi péssimo? Não, eu via coisas, eu lia, entendeu? Você vai arrumar, via palestra, acessava um porque tinha várias lives. Agora, você vai procurar só coisa ruim, realmente você não é. Quer dizer, então a gente só tem a agradecer. Não, a gente tem muita coisa. Às vezes tem 2, 3 lives acontecendo na mesma hora, fico eu assim, pulando de uma para outra. Não é fácil, né? Assim, mas olha, assim, muito escolhe legal. uma, depois vai assistir a outra, né? Claro, com mais com tranquilidade. certeza. Por isso, o bom de que fique as coisas registradas no canal, porque tá lá. Perfeito. Na hora que a gente tem o tempinho, né? Vai lá Coloca e lá pronto. na palestra, Vai assistir. Pode divulgar, porque às vezes é um assunto que nem o da Sandra Lia, ela falou uma vez, uma palestra que ela falou sobre suicídio, na época Sim, eu assisti. do Amarelo. Maravilhoso, né? Muito Então, assim, bem. tem uma menina que Abordou trabalha de uma comigo, forma linda. ela é espírita, mas a filha infelizmente se matou e tal. Aí eu Nossa, mandei para que ela. experiência, né? Que experiência. Não é fácil, né? Mas nossa, desprendimento dela aceitar falar sobre isso, né? A Sandra, você disse? É. Ah, não, a tua A minha amiga, mas é que ela vinha numa, assim, não falar, mas assim, ela veio num processo péssimo e Sim. tal, aí, e ela sei que ela era espírita, ou vai, não sei até que espírita, porque tem uns espíritas que, agora, mas é kardecista? Porque assim, outro dia, eu também sou espírita, não sei o quê, porque o bate-bumbo, não, peraí, calma aí, não, tô dizendo aquele kardecista, aquele que, né? É melhor a gente falar mesmo, kardecismo, espiritismo, eu ainda digo assim, ó, eu sou progressista, sou espírita progressista, eu gosto de deixar, sabe? Porque aí a pessoa, vai meio pro religioso, e aí essa moça, ela falando e tal, eu falei, eu vou te mandar, quando você quiser, você assiste. Aí ela falou, foi muito bom, ela fala muito interessante. Ela ainda não tá boa, mas pelo menos escutou que bom que ela aceitou, né, falar a respeito. Falar um pouquinho, mas ouvir pelo menos. Não é? Querida, eu adorei falar contigo, eu adorei ouvir as tuas histórias, é sempre bom, é uma alegria enorme a gente poder se conhecer, né? Porque ali no grupo, o grupo é muito grande, são muitos assuntos, né? A gente não consegue interagir, né, com as pessoas. Mas eu tô assim muito feliz porque eu tô conseguindo falar com uma o meu plano é falar com todas, né? Sim, um pouquinho. Daqui a pouco vai chegar lá. Não é? Com certeza. Mas eu que agradeço por tudo, né? Quando precisar, a gente tá. Depois eu vou divulgar, eu vou mandar para você Me manda os links SEAC, tá? Que eu vou deixar. Os e-books também, assim, como pegar e tudo mais, porque é um material muito rico, né? E e-book é legal que eles fizeram, porque assim, as pessoas têm acesso, pode ir, pode ler, porque hoje em dia, né? Eu sei que eu agora virei fã do e-book, meu filho que me ensinou essa questão do e-book. Eu tinha aquele preconceito, eu gosto só do livro de papel. Ele me ensinou. Me dobrei. Às vezes. Olha, para livro normal, assim, eu também, mas esses e-books são de pessoal que a gente tira o chapéu e tem um material muito rico para estudar e tudo mais. Não dá também para a gente adquirir todos os livros que a gente sonha, que a gente quer aprender, não dá, né? Cara, não tem nem espaço. Às vezes você quer aquele pedacinho para alguma coisa ou para uma palestra, você abre, pega ali, cola e faz, né? Assim, uma fala, entendeu? Com certeza. Ótimo. Querida, muito, muito, muito obrigada. Fica bem. Um grande beijo para ti. Pessoal, a gente se encontra lá no grupo. Me manda os links. Então. E é Pode isso. Deixar. Adorei a nossa conversa. Fica bem, tchau, tá? Tchau. Boa noite. Beijo. Tchau.